Olá, sempre bem-vindo ao canal 60 Dicas da Vasti. Hoje eu vou trazer um assunto importantíssimo para vocês. Estou aqui no consultório da doutora Beatriz Pássaro, que ela faz odontopediatria e ela é especialista em ortopedia funcional dos maxilares. E o consultório dela é uma graça, porque olha só que coisa boa, a criança chega aqui e quer brincar com tudo. Olha só, é uma belezinha. E ela explicou muita coisa importante para que os pais tragam as crianças desde pequeno, para que a criança já fique com a boca saudável, cresça com muita saúde. Então, eu vou mostrar para vocês muita coisa importante. Bora lá pro vídeo! Boa tarde. Eu agradeço a Vasti pelo convite em poder estar explicando um pouquinho sobre a minha área da odontologia, que eu faço odontopediatria e sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares. Nesse momento eu queria falar um pouquinho de uma coisa que eu acho muito importante, o mais importante, que é a prevenção. Porque ninguém quer ter doença e ninguém quer ter doença da boca. Principalmente a gente não quer que os nossos filhos tenham doenças da boca. E quais são as doenças que a gente pode prevenir na boca? É a cárie, é a doença de gengiva e a má oclusão. Então a gente falando algumas coisinhas sobre isso, vocês vão poder saber e tomar cuidado para que essas doenças não atinjam essas crianças. Então eu vou falar primeiro da cárie. A cárie é uma doença açúcar dependente. Então, para ela acontecer, a gente tem que ter uma dieta rica em açúcar. Alguns momentos a gente acha que os nossos filhos comem pouco açúcar, mas se a gente for pensar, alguns leites em pó tem açúcar, no cookies integral tem açúcar, no Yakult tem muito açúcar, na Nutella tem muito açúcar. Então, a gente é cercado de alimentos com muito açúcar. Então, qual é a dica? A dica é que a gente ofereça para as crianças, primeiro até os 2 anos, 0 de açúcar. E a partir daí, quanto menos essas crianças ingerirem açúcar, melhor para a cavidade bucal, melhor para a saúde bucal e para o organismo também. A Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente não ofereça açúcar para a criança antes dos 2 anos de idade. E alguns remédios também possuem açúcar. Se vocês forem olhar na bula dos remédios, alguns remédios de longa duração que a criança pode tomar todos os dias por orientação do pediatra ou do alergo, precisa olhar lá que tem açúcar. Então, tomar cuidado com esse açúcar. Então, dá o alimento mais natural possível, fruta, legumes, verdura, a proteína, o arroz, o feijão, o macarrão. Dentro dessa estrutura, a gente vai ter menos chance de ter cárie. Cuidado com os alimentos que são feitos para beliscar, uma bolacha, um Danone. A criança não necessita desses alimentos, ela precisa comer alimentos naturais para que ela possa se desenvolver bem e não ter problema com a cárie. A cárie também a gente previne escovando os dentes com pasta fluoretada, de 1.000 a 1.500 ppm de flúor, a quantidade indicada para cada idade, mas desde o primeiro dente que nasce, a gente vai ter placa bacteriana, vai grudar a placa bacteriana nesse dente e a partir daí a gente já precisa escovar com a quantidade de pasta adequada. Então, pelo menos 2 vezes escovação com pasta fluoretada sob a orientação do responsável. Isso é muito importante. A cárie, ela começa na parte do esmalte, que é essa parte branca, que é a parte mais dura do corpo, mas pela quantidade da bactéria e ácido secretado, ela vai começar a furar. Depois ela vai chegar na parte amarela, que é a dentina, e atinge o nervo. E isso acontece até em dente de leite e a criança é obrigada a fazer o canal. E às vezes é dolorido, às vezes não é dolorido, às vezes forma uma infecção, mas ninguém quer ter um dente destruído. E o dente de leite ele é muito importante na cavidade bucal, porque é ele que vai guardar espaço
para os dentes permanentes que estão se formando lá dentro do osso. Então, se uma criança perde um dente muito cedo, os outros dentes podem migrar, fechar esse espaço e essa criança não ter espaço para o dente que vai nascer. Então, dente de leite a gente tem que cuidar como dente permanente. Não é porque ele é de leite que ele vai ficar pouco tempo, que ele não tem a sua importância. A criança precisa ter uma qualidade de mastigação boa para ter um desenvolvimento correto. Então, eu falei da doença cárie, agora eu vou falar da doença de gengiva. Quando a gente escova o dente das crianças, se a gente não escovar com uma atenção, com uma técnica adequada, a gente pode deixar a placa bacteriana pertinho da gengiva. A gente escova de uma maneira rápida, a criança às vezes não deixa escovar os dentes, isso é muito comum, mas a gente tem que insistir. Precisa estar limpa essa boca pelo menos 2 vezes ao dia. Então a gente limpa e a gente não percebe que tem uma sujeirinha que fica pertinho da gengiva, que pode dar inflamação de gengiva e muitos problemas. Então, na hora da escovação, a gente precisa ter uma técnica para que a gente retire e desorganize essa placa. Desorganizando essa placa, não junta, ela demora a juntar e a gente tem a chance de não ter a infecção e também de não ter a cárie. Eu esqueci só de falar que a cárie começa com uma lesão de mancha branca. Ela não vem a cavidade já de uma vez. Primeiro começa uma manchinha branca, leitosa, sem brilho, e a partir daí vai furar o esmalte vai abrir uma cavidade. A outra doença que a gente tem é a má oclusão. Então, a gente gostaria que todos tivessem uma mordida adequada, com as bases ósseas adequadas para que os dentes estivessem no lugar deles, dando uma boa fonação, uma boa deglutição, mastigação. Mas alguns problemas podem acontecer e essa criança, ou pela genética, desenvolver essas bases ósseas erradamente. Então ela pode ter o queixinho para frente e aí ela vai ter uma mordida cruzada anterior ou uma mordida cruzada lateral. Ela pode ter uma mordida aberta, isso é muito comum em crianças que têm o uso da sucção, que fazem uma sucção não nutritiva, tipo dedo, chupeta, e até a mamadeira também pode ocasionar isso. Então, o ideal é que a criança mame no peito até os 6 meses. Depois disso, continue no peito alguns momentos, já comece a introduzir alimentação e troque. E quando for trocar a amamentação materna, troque pelo leite no copo, no canudo, no copinho de bico e evitar o uso da mamadeira, que também pode causar uma mordida aberta. E a mordida aonde o desenvolvimento da parte superior é maior do que da parte inferior. Então a mandíbula fica retruída e essa criança começa a desenvolver uma distância entre a maxila, que é o superior, e a mandíbula, que é o inferior. Então a gente vê muitos casos que isso pode ser que vem da genética, mas se a criança tem uma boa mastigação, alimentos duros e secos, fala corretamente até os 4 anos, engole corretamente com a língua pressionando os lugares corretos e respira pelo nariz, que é a coisa muito importante, respirar pelo nariz, ela tem um desenvolvimento da face harmônico e ela pode ter uma boa oclusão. Se ela não tiver, o mais depressa possível, a gente começa a tratá-la para que o desenvolvimento desta boca, dessas arcadas, fiquem corretos. Então, eu acho que é isso que eu tinha para passar, uma introdução da minha área, mas que com isso vocês já podem prestar atenção no que vocês estão fazendo com as crianças de vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Agradeço muito a Vasti e até a próxima. Eu agradeço a doutora Beatriz Pássaro por receber o canal 60 Dicas da Vasti
e foi muito interessante tudo que ela nos passou e as dicas que ela deixou para os pais cuidarem bem, acompanharem bem seus filhos para que eles cresçam com uma boca saudável. Parabéns, doutora Beatriz, e se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. É importantíssimo para que o canal cresça a sua inscrição. E até a próxima. Bye, bye! Se inscreva no canal e eu quero ver a explosão de like.